Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher, novamente, né, temos a honra de fazer uma entrevista com uma querida, importantíssima pesquisadora, homenageada sempre, né, e bastante destacada na sua formação de neuropsicóloga, homenageada muitas vezes, enfim, tem obras, trabalha, é entrevistada. Realmente uma mulher muito dinâmica e exemplo praticamente para todas nós mulheres, né? Nos tempos difíceis, mesmo assim, ela é gloriosa, né? Então, hoje a nossa entrevista com a, mais uma vez, né, psicóloga, a doutora Sandra Tchevinsky, e gostaríamos, então, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, a honra de novo, né? Cada vez que a gente tem uma entrevista com a senhora, a gente aprende como se fosse uma aula, então é muito interessante, tá? E deixo aí a senhora para cumprimentar o nosso público aí, tá bom? Pode falar que aí a gente já continua. Oi, Beth, super obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma alegria estar com vocês, com os ouvintes, e hoje a gente poder discorrer aí sobre temas tão atuais e tão importantes, como é a questão aí do teleneuroatendimento, né? Então, a gente tem a neuropsicologia e agora essa possibilidade da gente ampliar os atendimentos e que as pessoas possam ter mais benefícios atualmente. Uhum. Doutora, só assim para quem não sabe, há muitos anos a senhora já trabalha, né, tanto na área da psicologia, é doutora, inclusive, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam. E por que, como, de que forma a senhora chega na neuropsicologia e faz esse conjunto aí de atendimento diferente, maravilhoso? Pode começar por aí, por favor? Ai, que legal. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando no Hospital de Reabilitação do Hospital das Clínicas, na área de reabilitação, e com pacientes neurológicos, pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, traumatismos, e aí a gente começa a observar o quanto que é dramático, por exemplo, perder a memória, ter dificuldade para falar, as atividades cognitivas, os distúrbios comportamentais, emocionais, além das sequelas físicas. Quando eu comecei, Beth, nem existia cursos de especialização em neuropsicologia como tem hoje. Eu comecei a estudar a área com a Beatriz Lefebvre, olha só, a primeira neuropsicóloga do Brasil, né? E Chique. ela começou a trazer, ela pesquisava, e foi ali que eu comecei a me encantar com a área da neuropsicologia e estudar cada vez mais. Tanto é que o meu mestrado e meu doutorado são justamente na questão da reabilitação da memória dessas pessoas que, quando têm uma lesão neurológica, acabam tendo prejuízos das suas funções cognitivas. Então, a neuropsicologia, ela é esse casamento da psicologia com a neurologia. Então, hoje nós temos vários cursos de especialização em neuropsicologia, que o psicólogo sabe tudo que o psicólogo sabe, questões da psicodinâmica, do desenvolvimento, das questões emocionais, mas também entende a compreensão do funcionamento cerebral e das atividades mentais. Atenção, memória, percepção, funções executivas. Então, além de aplicar testes para fazer a avaliação, nós também temos várias técnicas e vários modelos de tratamento na área. Só uma dúvida que me considero bastante interessante no momento atual aí, né? Nesse caso, a senhora fala, refere a acidente ou alguma coisa externa que provocou. Mas, por exemplo, a pessoa consumidora de droga, ela faria esses danos também ou não? A pergunta é interessante. Como você tinha perguntado como eu me encantei pela neuropsicologia, eu contei a minha história com pessoas com lesões encefálicas adquiridas. É, mas pode Mas a acontecer. neuropsicologia é para todos, porque Ah, todos nós temos cérebros, todos nós temos um cérebro atuante, temos funções mentais. Então, a neuropsicologia vai desde a compreensão da formação do cérebro do bebê, ainda dentro da barriga da mãe dele, né, até os nossos 120, 130 anos. Então, a gente estuda o desenvolvimento típico, né, normal, mas também a gente acaba estudando as questões de patologias ou de doenças. E aí a gente pode pensar em tudo, né? Desde transtornos psiquiátricos, como uma depressão,
uma bipolaridade, um transtorno obsessivo compulsivo, o autismo, a síndrome de Down, estresse, angústias, ansiedades, aí o uso de substâncias, álcool, drogas, toxicidade, nós temos aí muitos estudos da neuropsicologia em pessoas que se contaminaram com mercúrio, por exemplo, na atividade profissional. Nós estudamos o envelhecimento saudável, mas o envelhecimento também que tem alguma demência, o Alzheimer, o Parkinson, doenças vasculares. Então, elas realmente, né, a neuropsicologia se aplica para todos, tanto no tratamento de patologias e de problemas, mas também na questão do desenvolvimento e na preservação da boa saúde. Uhum. E trabalha também coordenado, né, com outros grupos. Achei muito interessante isso também, né, que sempre é uma visão integrada do paciente, né, que eu acho que é muito importante, né? Sim, Mas muito bem, nós já tivemos quase que uma aula aí já sobre a neuropsicologia. Então, como é que a gente pode pensar assim, aplicando através das tecnologias, né? Parece que a senhora fez uma palestra recente sobre a importância desse atendimento em área remota, né? Vamos falar um pouco mais para as pessoas mais simples. O que que quer dizer essa área remota, né? De que modo que ela pode fazer, se assim, mas eu só tenho um celularzinho, né? E que eu não sei se eu faço, se eu não faço, como eu faço, né? Então vamos partir assim um pouco aí didático também para as pessoas que sabem muito, não tem problema. Mas as que estão, então, o que que será que eu vou fazer um atendimento em neuropsicologia em área remota? Imagine, ela nunca ouviu falar. E agora, como é que essa dá um beabá para nós aqui? É interessante a gente saber que estudos, pesquisas e aplicabilidade do atendimento remoto, ele já vem de alguma, ele já data aí, né, de algum tempo. Só que assim, muitas pessoas tinham preconceito, muitos profissionais também, confesso que até eu tinha, né? Achava que era muito difícil atender via computador, esse tipo de coisa, e a pandemia acelerou esse processo. Então, além da pandemia ter trazido ali uma série de prejuízos, nós temos pessoas lutando com as sequelas da Covid até hoje, sequelas cognitivas como memória, fadiga crônica, né? Mas tivemos pessoas que, por conta do isolamento, do luto, desenvolveram problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, e que precisaram de tratamento urgente. Então, a maioria, né, o Conselho de Psicologia, ele credenciou os psicólogos, a gente precisa ser credenciado para fazer esse atendimento, não é qualquer pessoa que sai atendendo via computador, né, tem toda uma técnica científica e respaldada dentro dos modelos da ética para que esse atendimento ocorra. Então, os psicólogos se fortaleceram nessa área, pesquisas também, uma série de estudos foram feitos. E aí, dentro da parte da neuropsicologia, também, né, é regulamentado esse atendimento, que é feito como essa nossa entrevista, né, online, por plataformas seguras, em que a gente pode, além de fazer as entrevistas, fazer as direções, existem testes verbais que são aplicados e existem muitos testes online que a gente pode encaminhar e a pessoa responde e a gente acaba corrigindo para ter uma noção ali dos prejuízos que essa pessoa tem, das suas funções mentais, e aí a gente tem as técnicas de tratamento, tanto na terapia, como também uso atuais de muitos aplicativos que são ferramentas que ajudam bastante a trabalhar a atenção, a trabalhar a memória, por exemplo. Interessante, muito interessante. Então, aí nós entendemos nessa parte e, digamos, de certa forma é uma consulta particular, né? Mas existe atendimento no serviço público, a senhora falou há pouco no Hospital das Clínicas, mas assim, o SUS atende, Atende. está mais dentro dos convênios também das empresas, elas estão encaminhando, como é que fica?
Sim, eu vejo assim, sabe, Beth, que essa possibilidade, tanto dos cursos, né, em EAD, por exemplo, eu pelo Hospital Sírio-Libanês, eu fiz o treinamento para a área do SUS, para profissionais do Brasil todo, de como trabalhar com as sequelas, as questões da Covid. Então, a gente tem aí, né, uma democratização da saúde com o uso da tecnologia. Então, você consegue treinar profissionais para que eles tenham uma assistência melhor. Nós temos vários cursos em EAD, que isso barateou também a formação dos profissionais. Então, eu tenho alunos em vários lugares do Brasil que vão atender as pessoas na roça, que vão atender as pessoas de uma forma longínqua e que eu acompanho esses atendimentos, dando supervisão, tudo pela internet, tudo de forma remota. Então, isso é sensacional. E os pacientes também, que às vezes eles têm dificuldade de locomoção, eles dependem de alguém que os leve para tratamento. Se a gente faz esse tratamento remoto, ele tem acesso, né, a essa questão, a essas modalidades. Então, o SUS faz os atendimentos remotos, sim, né, vários lugares já estão fazendo, inclusive o Hospital das Clínicas, a área da reabilitação, que eu comentei que foi onde eu comecei toda a minha vida profissional, foi o pioneiro nessa questão dos atendimentos remotos, da parte da reabilitação, e que eu acho sensacional, porque, veja, pensando na lesão encefálica, né, que é a minha área de atuação, a pessoa acabou de ter um AVC, e não consegue ir até o hospital, tem uma série de dificuldades. Quando a gente faz a chamada, a gente entra, a gente consegue explicar para a família o que está acontecendo, a gente já consegue orientar e a gente facilita uma recuperação mais rápida desse cérebro e evita também que coisas erradas se estabeleçam. Porque do mesmo jeito que o cérebro aprende certo, ele também pode aprender errado. E se a pessoa não tiver orientação correta, pode ali se habituar com uma série de erros, que será muito mais difícil depois quebrar esses padrões. Agora sim, a senhora falou que a pessoa que também seja viciada em drogas, muitas vezes vão pensar assim, já vício, né? Ela também poderia fazer o atendimento, mas como chegar numa pessoa dessa? Como que ele sozinho, a pessoa sozinha, ela vai chegar à conclusão, não, eu vou fazer um atendimento e a neuropsicologia vai ser melhor para mim. Melhor do que a psicanálise, melhor do que a pessoa teria essa consciência, essa escolha livre, ou como que ela vai Eu acho chegar que ao não dá para a atendimento? gente dizer o que é melhor, porque cada caso é um caso, né? Sim, mas como ela Então a gente escolheria? tem Pela vários, iniciativa. a gente tem vários CAPSs, né, de saúde mental, CRACODs, tal, que trabalham especificamente com pessoas em drogadição e que querem, né, controlar o vício ou abandonar totalmente o vício. Hospitais psiquiátricos propriamente ditos. Então, muitas vezes a gente precisa ver em qual estágio a pessoa está na vida dela. Porque às vezes a pessoa está no estágio ainda de drogadição, em que não é a neuropsicologia, talvez naquele momento, mas sim um tratamento psiquiátrico e terapêutico para que ela consiga ficar longe das drogas. Depois a neuropsicologia virá provavelmente nas consequências que a droga causou, porque a gente Ah, sabe que a droga tem efeitos deletérios para o cérebro. Então, a pessoa terá problemas de memória, terá uma de aprendizado, de atenção. Nós temos demências que são causadas por conta do uso do álcool, por exemplo. Então, pode ser nesse momento. Então, não existe uma regra, sabe, Beth? A gente precisa saber que momento essa pessoa está. Então, ela tem que passar por uma triagem com o médico, com o psicólogo, e aí que é direcionado qual é o tipo de tratamento que ela precisa naquele momento. muito bem explicado. Eu não conseguia, sei toda essa parte anterior, né, como a senhora estava falando, mas eu não sabia, a senhora fala que a neuropsicologista, mas qual é a hora que entra, né? Eu consegui compreender agora, tanto pela boa vontade da pessoa na procura, quanto no encaminhamento. Primeiro, ela vai ter que procurar sempre, quer seja o primeiro tratamento, como a senhora diz, num CAPS, né?
ela vai ter que passar por todo aquele procedimento, eu entendi, né? E poderia dali ser encaminhada, né, para outra fase, né, pelos próprios profissionais, mandar para a E às neuropsicóloga. vezes a gente tem os tratamentos combinados, que são muito importantes. Às vezes a pessoa está com acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de psicoterapia e também com o acompanhamento da neuropsicologia. Isso também é o melhor dos mundos, né? Quando a pessoa tem essa possibilidade de ser inserida em vários tratamentos que ela tem necessidade naquele momento. Mas se ela fosse assim, não, eu gostei do que ela está falando, eu vou lá me tratar com ela direto. Não, não vai dar certo. Ela teria que. Não, eu vou avaliar, né? Ah, Aí entendi. é claro que a avaliação é minha, né? A Ah, pessoa entendi. pode me procurar e eu tenho toda Ah, a minha competência ok. técnica, né? Da minha formação, do meu conhecimento, para que eu avalie o que é o melhor para a pessoa naquele momento. E aí é claro que a gente direciona, a gente conversa, não é que eu vou me negar ao atendimento, eu vou realmente triar o que ela precisa, o que é mais importante. Às vezes a pessoa precisa de uma avaliação com o neurologista, fazer exames e ressonância, até para a gente saber a causa daqueles sintomas. Às vezes Sim. o sintoma pode parecer um transtorno de ansiedade e, infelizmente, ser um tumor cerebral. Puxa, Então, a gente precisa realmente avaliar o que acontece com ela antes de sair tratando. A gente tem que sim, ter muito, muito cuidado com a vida da pessoa e fazer aquilo da melhor forma possível. Inclusive o tratamento remoto, né, Beth? Eu sim. tenho, né, os profissionais têm competência pelos instrumentos e tudo, de saber se é necessário um encaminhamento para um outro profissional, com exames complementares, tudo isso. Não vai Uhum. ficar só centrado, por exemplo, no neuropsicólogo ou só no psicólogo. Perfeito. Eu acho que a senhora fechou com chave de ouro. Eu acho que a pergunta foi feliz também, né? Porque às vezes a gente fala, né? Nós temos que pensar com a cabeça da pessoa leiga, né? E, E, então, como é que eu faço, né? Eu vou, falo primeiro, posso ir direto, não dá. Mas ficou muito legal. Eu gostei bastante e foi um assunto que a gente nunca tinha abordado, né, doutora? é Essa verdade. questão, não é É porque é verdade? muito novo. Se a gente parar para pensar, você está sendo pioneira, né, em levar esse assunto para os seus ouvintes. Porque essas questões ainda, né, dos atendimentos remotos, dessa abrangência, da eficácia, embora nós já tenhamos muitas pesquisas, ainda está um pouco, né, fechado ainda para os profissionais que são da área. E isso de você poder abrir para as pessoas entenderem que elas têm esse acesso mais fácil, porque muita gente fala assim, não, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, ou porque é muito caro, ou porque não sei o quê. Isso já não é mais desculpa, né? É, Hoje em dia as possibilidades de atendimento realmente existem. Eu tenho não, mas é, vários alunos, por exemplo, que a gente, quando precisa de atendimentos gratuitos, tudo que se dispõe. A psicologia começou muito com atendimento voluntário na época da pandemia, e isso é uma prática que permanece. Então, as pessoas conseguem pagar um preço mais acessível hoje em dia. Então, as possibilidades existem, Beth. muito interessante, muito importante, não é? Porque eu acho que é assim, a gente não pode se isentar das coisas, né? De buscar soluções, eu acho, né? Primeiro amor de todos da vida da gente é a gente mesmo. Eu acho que é o grande amor da vida da gente é a gente mesmo, né? Então, como é que a gente se ama, né? Começando buscando soluções, eu acho, né? Tá? Eu gostaria isso, mas não tem condições, né? E tal. Mas e se eu conversasse, se eu fosse conversar com o Beltrano, me auxiliaria, né? E ter essa humildade de pedir também. Eu venho de um lar muito simples, muito faltando tudo, vamos supor. Mas não faltava duas coisas formidáveis: a união e a coragem, sabe? Eu acho que tudo que a gente vai vencer na vida é quando a gente todos estão unidos, tá? Agora não adianta estar unido e ser todo mundo covarde, né? Tem que ter a união e a coragem, tá? Que aí a gente vira uma grande força, né? E até para a pessoa buscar um tratamento, né? É extremamente fundamental. É engraçado que os meus pais, eles eram, meu pai de origem alemã, né, e indígena. E cheguei a conhecer meu avô alemão e a minha avó indígena.
Mas como eles tinham filosofias assim de ensinar formulazinhas, se você fizer isso mais isso, você consegue aquilo, né? Então é como eu falei agora, duas coisas que são necessárias. Se não fizer isso, não vai à cura. Se não fizer isso, não vai ficar maravilhosamente bem, né? Se não fizer isso, não vai ajudar outra pessoa. Quer dizer, então, acho que é muito legal essa sua explicação, porque a pessoa vai vendo que é fácil, é uma fórmula simples, não é difícil, não precisa ter medo, né? A senhora está aqui maravilhosamente conversando de forma simpática, acessível. Eu gostei muito porque também gosto dessa coisa da acessibilidade, né? De que o primeiro passo para a gente ficar tudo acessível é o diálogo, né? Sem a gente conversar só pelo olhar também, a telepatia não vai, né? Acho que Exatamente. A tá bom. comunicação é que realmente transforma, né? E aí, quando você diz isso, o que eu queria dizer para as pessoas é que elas precisam acreditar no poder da palavra, no poder da comunicação. Então, a psicoterapia, né, não só a neuropsicologia, mas a psicoterapia, mesmo que seja feito pelo celular, tal, ela tem muitos efeitos, ela tem efeitos benéficos. E ainda mais em tempos aí que nós vivemos com tantos traumas, com tanto estresse, com tantos problemas. Então, isso é muito importante. Tem uma pesquisa lindíssima no Sírio-Libanês, que foi feita com os familiares na época da pandemia, que eles tinham os encontros com o seu familiar doente de Covid pelo tablet. Essas possibilidades das visitas pelo tablet na época, né? E foi lindíssimo. E essa pesquisa mostra que ajudou a lidar com a saudade, que ajudou na recuperação, que ajudou a entender, mas também essas visitas possibilitaram as despedidas e as elaborações dos lutos. Então, veja, né, como o poder do encontro, o poder da palavra, o poder da comunicação, né, isso é fundamental. E o profissional da área da psicologia, ele é instrumentalizado para lidar com todas essas situações da vida das pessoas. Então, não, então, às vezes, as pessoas falam que psicólogo ou é coisa de louco ou é frescura. Não, o psicólogo e o neuropsicólogo trabalham as questões da vida, do dia a dia, porque todos nós temos essas situações aí, né, que são boas, mas tem situações que a gente precisa tratar ou precisa melhorar. Então, não tem isso, né? Esse preconceito, ele não se sustenta mais nos dias de hoje. Tudo que a senhora está dizendo, eu quero, assim, fazer uma coisa bem simples, mas para as pessoas entenderem. Tudo que ela disse é que o ser humano faz. Se a gente não fosse ser humano, a gente não ia buscar essas alternativas, né? Se você tem um problema e não vai buscar por quê? Você não é mais ser humano? Não se sente mais pessoa para conversar, né? Resolver? Então, só a gente não vai resolver se a gente mudou de categoria, não é mais gente, resolveu ser alguma coisa. O que a gente vai ser se a gente não for gente? Um resto, um desespero, chegar no fim, vai se jogar para quê, né? Eu sou lixo. Não, o que a gente é? A gente é gente, está falando, vamos lá, vamos tentar, né? Eu acho que essa coisa assim, que a pessoa se supera é sempre fazendo uma tentativa a mais. Ninguém é campeão, né? Primeiro lugar, o cara maravilhoso. Tudo ele tentou todas as vezes, até ter o ritmo, né, de chegar no primeiro lugar, né? A cura é chegar em primeiro lugar. A cura antes da doença final, né? Antes da morte, não é verdade? Sim, Então, e muitas vezes nem tudo tem cura, né? Mas tem como conviver, tem como remediar, tem como ter qualidade e conforto, mesmo sem a cura. Isso também eu acho que é muito importante as pessoas é, saberem. Porque às vezes falam assim, ah, mas não tem cura, então não precisa fazer nada, não precisa tratar. Não é eu, assim. Dentro, às vezes, é que nem uma síndrome, né? Você ah, vai estimular, você vai tratar, você vai cuidar, porque a pessoa não vai se curar daquela síndrome, mas ela vai conviver bem com aquilo, da melhor forma que for é. possível. Eu adorei a sua entrevista, a gente aprendeu bastante, eu também aprendi bastante, né? E gosto muito da sua pessoa, a forma com que postula os exemplos, né? A facilidade, assim.
a senhora permite também a gente entrar, né, falando uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem, né? E isso é muito legal, eu acho que a comunicação verdadeira é essa, né? Quando se estivéssemos, por exemplo, numa cátedra de doutorados, né, o diálogo seria outro. Às vezes tem pessoas que querem fazer o inverso das coisas, como eu digo, né? Então, nós estamos numa mídia popular, né, de fácil acesso, pode estar olhando no celular, do vizinho até, na amiga, do namorado, é ou não é? Né? Então, mas ao mesmo tempo tem o seu, está olhando no tablet, como a senhora disse, né? Às vezes, vai numa condução, tem um vídeo sendo passado, né? Então, tudo hoje a gente aprende em tudo que é lugar. Eu acho que o mais importante é ser essa abertura, né? Que vem trazendo. E o que eu quero parabenizar muito são profissionais como a senhora, que saíram daquela casta de ficar, né, naquele consultório lindo, maravilhoso, que todo mundo tem o direito, claro, né? Mas ir ao encontro do povo é uma coisa formidável. E ao encontro das pessoas, né? Ver que ela está querendo consultar, mas está morta de medo. Medo de quê, gente? Às vezes medo de diagnóstico. Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar aleijada? Será que vai me acontecer o quê, né? Essa insegurança é que mata. Não é ir buscar conversar com alguém, né? Às vezes até conversar com um vizinho, com uma pessoa amiga, já se sente melhor, né? Eu acho que é sair da concha, né? Se ficar enconchado, não sabemos o que vai acontecer dentro da concha. A senhora pode ficar responsável por alguém dentro de uma concha? Não tem como, né? Agora a pessoa foi lá, abriu a conchinha, viu o sol, a luz do dia, o arzinho, disse assim, hoje eu vou lá na doutora conversar com ela, ver onde é que eu estou errando, onde é que eu vou consultar e onde é que eu vou ficar ótimo, maravilhoso. Não é assim? Eu acho que é assim, que a pessoa tem que se autodeterminar e ficar curada também, não é mesmo? Eu acho que sim, é o mergulho interno no autoconhecimento, isso é muito importante, né? É isso que a gente está falando, nem tudo tem cura, mas para tudo tem jeito, eu costumo dizer. Pode não ter cura, mas para tudo tem jeito. Então, acho que Muito. essa é a esperança que a gente tem que ter na vida, né? Como você falou da coragem, a gente precisa enfrentar. Não adianta a gente fingir que o problema não existe, porque ele vai aparecer. A gente esconde debaixo do tapete a sujeira, ela vai sair. Então, a gente precisa mesmo ter essa coragem de enfrentar, de lutar, de buscar. A vida é uma eterna luta, né? E a gente luta com várias questões. E muitas Uhum. vezes a gente luta contra ou a favor, não sei, da própria natureza. As Uhum. doenças, tanto as doenças do corpo, mas como as doenças da alma fazem parte da nossa natureza. E assim, a gente quebra um osso, a gente vai no ortopedista. Agora, as pessoas esquecem que o cérebro também pode adoecer, que ele é um órgão do corpo como qualquer outro, e ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidado, como o osso da perna, por exemplo, né? Uhum. Olha, eu gosto muito da sua entrevista porque a senhora é bastante didática e tem uma forma acessível, né, das pessoas entenderem. Eu acho que isso é muito importante. Não só para a questão da mídia digital, né, mas nós tínhamos uma convivência com a doutora Geni Martino Lustosa, lá do SAMS do HC, né, ela, minha conterrânea, fizemos muito trabalho conjuntos. A doutora Geni, ela falava de uma forma bem simplória. Ela era aplaudida de pé, assim, os auditórios inteiros, né? E tinha uma forma de carisma, de olhar, de dizer, de fazer exemplos simples, né? Era muito interessante. Eu acho que agora esse lado digital vai proporcionar muito isso também, cada vez mais, né? Como a senhora agora aqui falou, simples, legal, facilitado, né? A pessoa está ali vendo, né? E vai ter uma outra, eu acho que uma outra revolução, assim, de atendimento, de buscar saúde, entendeu? Vai dar vai ter um outro eixo, eu acho assim. As pessoas vão Eu acho buscar. importante, né, lembrar que mesmo que seja um atendimento pelo computador, pelo celular, são encontro de duas humanidades, é um humano com outro humano, né? O É, instrumento é outro, né? Então não uhum, adianta pegar assim, baixar aplicativo de memória, ao Deus dará e achar que está trabalhando a memória, né? Muitas vezes o aplicativo a ser usado, o momento, precisa da orientação de um profissional também, né? claro. Porque senão as pessoas começam a achar
que entra, né, em qualquer coisa e está se tratando. Isso não é. O verdadeiro tratamento é de um humano para outro humano, em que é visto, que é verificado, o que, que a pessoa precisa, qual é o momento que ela precisa daquilo, qual a melhor forma dela se beneficiar, né, daquilo que existe da tecnologia também. Mas é muito importante saber, né, que existe uma mediação, que existe a questão da ferramenta da mídia, mas a mídia não é o tratamento. O tratamento quem faz é uma outra pessoa, né? Por isso que eu falo que é encontros de humanos com humanos. Muito legal. Eu adorei, eu acho que as pessoas também aprenderam bastante, né? E entenderam que tem mil meios, né? Eu acho que a gente não deve ficar batendo, não, eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Bom, mas é você que tem a tecnologia para tantas coisas, até para se divertir, muitas vezes sozinho em casa, né? Saiu todo mundo e devia estar dando gargalhada de alguma coisa, ou jogando, como a senhora está dizendo aí, né? Por que não utilizar também para fazer uma terapia, né? Por que não utilizar para fazer uma consulta médica? Faz, testa uma para ver, né? Se sentiu bem, vai indo, né? Vai desenvolvendo. A senhora é muito comunicativa, muito comunicadora também, né? Tem umas palavras bem acessíveis para as pessoas de forma mais simples também compreender, né? E se motivar. É muito interessante fazer a sua entrevista sempre por causa que a senhora tem essa didática de falar para as pessoas, né? Muitas vezes nós temos importantes profissionais, eles têm muitos conhecimentos mesmo, como a senhora, que é uma doutora, né? Mas eles não sabem passar a informação para a pessoa que provavelmente está do outro lado da tela, é uma pessoa simples, né? Aí eu deixo um pouco de alerta também para os profissionais que estão usando a mídia, né? Tem uns que estão fazendo um trabalho bem mais popular, né, mais acessível e tal. Mas não adianta ter a ferramenta, nós temos que ter o diálogo apropriado também para o público que está do outro lado. Né? E a senhora está conseguindo ir dentro dessa média, né, fácil para as pessoas entenderem. Isso é muito importante e meus parabéns, porque isso é feeling, né? Tá bom? Deixa aí se a senhora quer recomendar seus endereços, seus contatos, algum curso, livros que tenha editado. Fique à vontade, tá bom? Eu acho que podem seguir, né? Eu tenho uma página, minha página no Instagram, que é o Chevinsky, SCHEWINSKY, Sandra Regina. Também no Facebook, Neuropsicologia Sandra Chevinsky, e lá tem todos os meus artigos, tem as entrevistas, as nossas entrevistas estão ali no Facebook. No Instagram a gente não consegue colocar tudo, né? Mas no Facebook, nessa página Neuropsicologia, as pessoas vão encontrar, sim, as publicações anteriores, então acho que é um bom acesso. Minha querida, mais uma vez, meus parabéns, minha gratidão. Eu sei que a senhora está na correria de prazo, eu também. E ainda estou com o pessoal mexendo nos negócios de internet aqui, está dando pane em geral, de vez em quando, né? Mas muito obrigada. Um grande beijo no coração de todo mundo. Olha aí que espetáculo de entrevista, que aprendizado, né? E como ela é comunicativa. Passem para as outras pessoas, amigas, para os parentes, né? Eu acho que é importante quando a gente gosta e é muito bom para a gente passar para as outras pessoas também, né? É sempre um mundo mais feliz, mais bem informado, mais saudável, menos gente doente, complicações, né? E a gente é aquela pombinha da paz, como eu digo, né? Levando sempre a boa notícia, né? Obrigada, doutora. Deixo um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima edição. Peço desculpa da minha voz, que não estou bem de saúde na parte da voz. Até a próxima edição, até lá.